Olá, o meu nome é Ana Feijão e hoje vamos falar um pouco sobre a avaliação da função sistólica e do débito cardíaco em departamento de urgência. Na urgência e nos cuidados intensivos, avaliar a função do ventrículo esquerdo não é apenas ver se contrai bem. O verdadeiro objetivo é responder a perguntas práticas como se o débito cardíaco é adequado para as necessidades do doente, se a hipotensão é por baixo débito, por vasodilatação ou por hipovolémia, e se o coração consegue responder a fluidos ou vasopressores, ou se a disfunção é primariamente cardíaca ou secundária a condições sistémicas. Neste contexto, a fração de ejeção, embora amplamente usada, tem limitações importantes e a avaliação do débito cardíaco através da câmara de saída, do VTI, da câmara de saída do ventrículo esquerdo, ganha um papel central. Começamos então por falar sobre a fração de ejeção. A fração de ejeção representa a percentagem de volume diastólico final ejetado pelo ventrículo esquerdo durante a sístole. Tem uma limitação fundamental que não está validada como parâmetro fiável em contextos críticos. Porquê? Porque a fração de ejeção é profundamente influenciada por alguns fatores. Pela pré-carga, a hipovolémia pode reduzir a fração de ejeção sem disfunção miocárdica verdadeira. Pela pós-carga, uma vasoconstrição intensa, como no choque cético tardio, choque cardiogénico, pode reduzir a fração de ejeção artificialmente. É também influenciada pela frequência cardíaca, a taquicardia reduz o tempo de enchimento e altera volumes, e pela geometria ventricular, dilatação, hipertrofia concêntrica, desincronia, alterações segmentares comprometem os pressupostos geométricos dos métodos de cálculo. Por estas limitações, uma fração de ejeção normal não exclui baixo débito e uma fração de ejeção reduzida não significa necessariamente falência da bomba cardíaca. Então, isto remete-nos para a necessidade de encontrarmos parâmetros que venham ajudar também no diagnóstico. E a ecocardiografia permite-nos calcular o débito cardíaco. O débito cardíaco depende de dois fatores, do volume sistólico e da frequência cardíaca. Ora, a frequência cardíaca, facilmente calculada. O volume sistólico necessita de dois parâmetros ecocardiográficos para ser calculado. Precisa do diâmetro da câmara de saída do ventrículo esquerdo e do VTI do fluxo que passa na câmara de saída do ventrículo esquerdo. Onde é que devemos medir o diâmetro da câmara de saída do ventrículo esquerdo? Deve ser avaliado pela via parasternal longitudinal. Devemos fazer um zoom à câmara de saída do ventrículo esquerdo, abaixo da válvula aórtica. Deve ter as paredes, a zona logo abaixo, o botão ali da comissura da mitral e da parede septal devem estar o mais definidas possíveis e deve ser feita a medição a meio da sístole, ou seja, em mesocístole e logo abaixo da válvula aórtica. Devemos medir da borda interna à borda interna, ok? E deve ser perpendicular ao eixo da câmara de saída do ventrículo esquerdo. Um erro de 1 milímetro nesta medição resulta num erro exponencial na área. Porquê? A área, matematicamente, é igual a πr ao quadrado, ou seja, temos que multiplicar o valor de π, que é 3,14, pelo diâmetro a dividir por 2, porque é o raio, ok? πr, o r é de raio, levantado ao quadrado. Ou seja, se nós medirmos este diâmetro com um erro, este diâmetro, apesar de ser dividido por 2, vai ser exponencialmente levantado ao quadrado. Por isso, qualquer erro pequeno vai provocar um erro grande na medição, sobretudo nestas medições que são de pequenos valores, ok? A medição do VTI da câmara de saída do ventrículo esquerdo deve ser calculada na seguinte forma. Devemos ir para a apical 5 câmaras, ou seja, passamos
pelo apical 4 câmaras e angulamos anteriormente a sonda para aparecer à aorta e colocamos o pulsado, o cursor do pulsado, paralelamente ao fluxo de saída do ventrículo esquerdo para a aorta. Colocamos a amostra de volume, ou sample volume, logo abaixo da válvula aórtica, ou seja, na zona onde nós fizemos a medição do diâmetro, ok? É muito importante que bata certo. Eu costumo fazer um zoom também em apical 5 câmaras ali da zona da câmara de saída do ventrículo esquerdo e coloco a amostra de uma forma muito mais precisa, porque com o aumento da imagem conseguimos ter muito mais percepção do sítio onde fizemos o cálculo do diâmetro e é colocar a amostra do cursor do fluxo pulsado em cima da zona onde fizemos a medição. O valor normal deste VTI é entre 18 e 22 centímetros. Então, com estes parâmetros, conseguimos calcular o volume sistólico, que é igual à área da câmara de saída do ventrículo esquerdo, calculada acima, vezes o VTI da câmara de saída do ventrículo esquerdo, o VTI do fluxo que passa pela câmara de saída do ventrículo esquerdo. Calculamos o volume sistólico e temos acesso ao cálculo do débito cardíaco, que é multiplicar esse volume sistólico pela frequência cardíaca no momento em que se calculam as medições. Por isso é que é importante, dentro do próprio exame, não esperamos que haja variação muito elevada da frequência cardíaca, mas para aumentarmos a sensibilidade da medição, o diâmetro da câmara de saída do ventrículo esquerdo e a medição do VTI devem ser calculados de forma seguida para a frequência cardíaca não alterar muito e então o cálculo do débito cardíaco ser o mais preciso possível. Mas não se esqueçam que em doentes obesos ou em pacientes muito pequenos, a superfície corporal é muito importante de ter em conta nestas medições. Então, o ideal para todos os pacientes é calcular sempre o índice cardíaco, que é relacionar o débito cardíaco com a superfície corporal. As vantagens de medir estes parâmetros na urgência. O débito cardíaco é um fluxo real, correlaciona muito bem com métodos invasivos de débito cardíaco, permite uma avaliação seriada do paciente e é útil para monitorizar a resposta a fluidos, a inotrópicos, vasopressores e, sobretudo, a ventilação mecânica. Mas quem faz ecocardiograma precisa de ter em conta os pitfalls, que são, como é que eu posso traduzir? São armadilhas, são artefactos que podem surgir nestas medições e como evitar. Então, o principal e o mais fácil de avaliar é o posicionamento incorreto do fluxo de Doppler. Não é do fluxo, não é o posicionamento do fluxo, mas é o posicionamento do cursor para a avaliação do fluxo. A amostra não pode estar nem muito afastada, nem muito baixa na câmara de saída, deve ser colocada exatamente na zona onde foi feita a avaliação do diâmetro, como eu disse, e a amostra deve ter cerca de 2 milímetros, 2.5, 2, 1.5, para ser o mais precisa possível. O envelope, ou seja, a definição da curva do Doppler deve ser limpa e deve estar bem definida para não surgirem erros quando fizermos o contorno desta curva. O alinhamento inadequado do feixe Doppler diminui a sensibilidade da medição. O ângulo deve ser paralelo, ou seja, o cursor deve estar exatamente no mesmo sentido que o fluxo e para conseguirem ultrapassar algum artefacto devem otimizar a janela, ou seja, baixar os ganhos gerais ao máximo
A cor deve estar bem definida, não deve ter ganhos a mais nem ganhos a menos, e devem ajustar a inclinação do transdutor o melhor possível. No caso de ser um paciente com arritmias, como por exemplo com fibrilhação auricular, o VTI varia de batimento a batimento e a solução a melhor solução é medir a média de pelo menos 10 ciclos. Há literatura que defende os 5, há literatura que defende os 10. Eu acho que quanto mais melhor. Claro que aumenta o tempo de exame, que em contexto de urgência não é muito funcional, mas tudo para a melhor medição possível. A alteração respiratória também pode influenciar nas medições. A pressão intratorácica influencia o retorno venoso, para além de influenciar também a variação respiratória, influencia a janela. Então, a solução, se possível, é pedir uma respiração calma e fazer uma média respiratória. Okay? Podem surgir erros no cálculo do diâmetro da câmara de saída do ventrículo esquerdo e assumir um diâmetro constante nem sempre é válido. Então, uma câmara de saída do ventrículo esquerdo larga pode compensar um VTI baixo e um volume sistólico aparente normal pode ser fisiologicamente enganador. Por isso, repetir as medições é sempre uma estratégia que melhora a sensibilidade desta medição. As alterações anatómicas da câmara de saída do ventrículo esquerdo, como calcificação, estenose subaórtica, miocardiopatia hipertrófica, uma obstrução dinâmica da câmara de saída do ventrículo esquerdo por septo sigmoide, por exemplo, são sempre fatores que vão influenciar na medição do ventrículo, da câmara do ventrículo esquerdo de saída, da câmara de saída do ventrículo esquerdo, e o VTI não é fiável para estimar o volume sistólico nestes casos, não se esqueçam, ok? Em valvulopatias significativas, por exemplo, na insuficiência aórtica importante, esta vai aumentar o VTI por volume regurgitante e não pelo débito cardíaco correto. Então, o volume sistólico efetivo é menor do que o estimado, por isso ter isto em conta. Se for uma regurgitação aórtica muito significativa, o cálculo do débito cardíaco deve ser feito pela câmara de saída do ventrículo direito e não pela câmara de saída do ventrículo esquerdo. Em chantes intracardíacos vão alterar os padrões de fluxo e o VTI deixa de representar um débito sistémico real. Artefactos técnicos como ganhos excessivos, o movimento próprio movimento cardíaco, más janelas e a diferença entre aparelhos de ecocardiografia podem influenciar as medições, sobretudo nestes estudos seriados. A experiência do operador é determinante e a reprodutibilidade melhora drasticamente com treino sistemático. Algumas dicas práticas para o dia-a-dia na urgência. Priorizar uma tendência e não um valor isolado, ok? Se virem que há um outlier muito significativo, pedir reavaliação, pensar em fazer mais medições. Medir antes e depois da intervenção terapêutica, muito importante, e integrar sempre com pressão arterial, lactato, o estado mental do paciente e a diurese. Não esquecer que fração de ejeção é diferente de débito cardíaco. VTI menor do que 18 cm sugere um baixo volume sistólico e VTI a subir após fluidos pode ser por provável resposta. Por fim, gostava de deixar uma mensagem final. Na urgência, avaliar a função do ventrículo esquerdo não é calcular uma percentagem, é compreender o fluxo. O VTI da câmara de saída do ventrículo esquerdo permite sair da subjetividade e entrar na fisiologia real do doente crítico. Espero que tenham gostado.